Quanto mais coisa aconteça legalmente, é melhor. É, Por mais mas que legalmente ainda seja assim, ruim. é que tipo assim, você pegar isso aqui, essa coisa, porque lá na Grã-Bretanha desse jeito é 87, em Ah, Portugal, tipo assim, é um dado muito cru, tem outras questões que envolvem por que Como lá que faz de funciona? acontece de tal jeito e lá em um de outro, entende? Salve cordilheiros e cordilheiras, sejam bem-vindos a mais um Cordcast, o podcast Radical até Raiz. Pra quem não nos conhece, as nossas redes sociais estão aqui do lado da nossa live, pra quem tá nos assistindo. Pra quem nos ouve, é só procurar @Cordilheira Cultural em todas as redes, só no Twitter que é @Cordilheira Cult, beleza? Pra quem tá nos assistindo na live também, tem um QR Code aqui do nosso lado esquerdo, do lado direito de vocês, é um QR Code pra vocês poderem mandar um Pix e apoiar o nosso projeto, pra gente poder fazer manutenção de equipamento, comprar equipamento novo e quem sabe um dia conseguir fazer live diariamente também, né? Que isso, brabo. Imagina só isso? Brabo. Pra quem nos ouve, a chave Pix é cordilheiracultural@gmail.com. Joga na tela aqui, editor, por favor, também. É, Vou jogar ela aqui, ó. beleza. A gente também tá com o nosso financiamento coletivo lá no Apoia-se, então apoia.se/Cordilheira Cultural. Vocês podem ajudar a partir de R$ 1 por mês, tá? E aí também divulgando para quem tá nos ouvindo hoje, até o dia 1º de setembro, você pode encomendar sua camiseta Poder Popular do Cordilheira Cultural. Chama aqui, ó. Chama. Boa. Tá na tela aqui pra quem tá assistindo a gente. O Cauê colocou aqui já pra vocês verem, tá? Mas pra quem não sabe, é só procurar lá pra ver a peita. É só procurar no nosso Instagram, @Cordilheira Cultural. Tá na lista do Telegram também a peita. Tá um valorzinho show, R$ 60, tá? Então é uma forma também de você apoiar nosso projeto e ter algo em troca, que é uma camiseta muito bonita, beleza? É a peita. Exatamente. É isso. O governo deve regulamentar as apostas esportivas nos próximos dias, tá? Notícia de hoje. Notícia de hoje, atualizada às 5 horas, e ela começa assim. As medidas do governo com regras para a regulamentação de apostas esportivas podem sair ainda nesta semana. Um acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, prevê que o tema seja tratado em 2 textos, uma medida provisória e um projeto de lei, uma MP e uma PL. Fontes da área econômica afirmam que as propostas estão na Casa Civil, que aguarda apenas o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele volta de viagem oficial à Europa nesta quarta-feira. Primeiro ponto, por que essa porra não tá pública? A gente não pode ver? Ou será que está pública? Então, teve... Algumas coisas estão públicas, sim. Ah, tá. É porque do jeito que coloca aqui, tipo assim, Aham. parece que foi direto pra lá, sabe? Eu fiquei confusaço, eu tive que Cara, pesquisar. mano, por favor, vocês jornalistas aí que trabalham em grandes mídias, em pequenas mídias e tudo mais, se preocupem. A gente fala isso todo o podcast, é incrível, cara. Se preocupe com quem vai ler as coisas. Coloquem no nosso lugar, quando você lê, você se faz perguntas sobre o que está sendo escrito ali. Se essa pergunta não tá no texto, quer dizer que a matéria não foi bem feita, tá ligado? Mano, olha quantos parágrafos tem nessa porra. Mano, tem 2 linhas em cada parágrafo, na moral. Não, é uma frase. Tem parágrafos que são frases, mano. Não tem 2 períodos, só tem um período. Tá, exatamente. A Ana também tá correta, é uma profissão sucateada realmente e tal. Mas assim, acho que dá pra vocês individualmente também pensar um pouquinho em nós. Mas enfim, Tá certo, Ana. a questão que a Ana traz é corretíssima. Sucateado, inclusive Fica a crítica. a gente já fez inúmeras críticas a jornalistas esportivos e o quanto que ficou uma merda essa profissão aí. Fica a crítica aí, não é nada moral, é simplesmente crítica. Voltando para a notícia. A expectativa é que Lula despache sobre o assunto até sexta-feira. O governo espera arrecadar 12 bilhões com regulamentação do setor. Caralho. Mas 12 bilhões não é nada perto do que esses caras ganham, né? Mas é mais do que estão investindo em educação atualmente, né? Isso é verdade. A medida provisória vai tratar de temas considerados mais urgentes, como tributação da tributação da atividade apostas e a definição de sanções a empresas de apostas que descumprirem regras. O projeto de lei deverá avançar sobre temas mais espinhosos, como processos de aplicação de sanções e da estrutura da tributação. Olha lá, ó. Ana comentando que é estatista, tem que dar um print nisso. Vai ficar gravado pra sempre agora, Ana. Tá na nossa mente aqui, velho. Vamos printar. Printa o chat aí, galera. O projeto de lei deverá avançar sobre... Não, isso aqui já foi. Continuando, nesta terça, em uma medida provisória, o governo criou uma nova Secretaria de Apostas e Loterias na estrutura do Ministério da Fazenda com 65 cargos. Precisa de tanto cargo assim. Aí entra em outra questão, né? Mas eu não sou do Estado mínimo, então que se foda, que dá emprego aí pra galera. O problema é que é só parente, né? Se não for cargo comissionado, tá ótimo. Ah, você acha? As apostas esportivas virtuais foram autorizadas por uma lei de 2018. Bolsonaro. O texto deu 2 anos para que o Poder Executivo regulamentasse o setor, o que não aconteceu no governo do Jair Bolsonaro. Veja só, né?
A atual gestão já estimou em audiência na Câmara dos Deputados que a perda de arrecadação entre 2018 e 2022 tem atingido 6 bilhões. Como é que eles pretendem arrecadar 12 bilhões, então? Quantos anos vai demorar pra arrecadar isso? Tá batendo essa conta. Se em 4 anos era pra ter arrecadado 6 bilhões, quer dizer, só se, tipo assim, nesse período aí desde que a lei foi regulamentada pra cá, o bagulho subiu exorbitantemente. Então, é que, assim, já tá sendo arrecadado um tanto. Acho que 1,64% já tá sendo arrecadado com a lei que permite entendi. que foi legalizado. Em 2018 foi legalizado, né, a casa de apostas. Entendi. Volta da Lotex. Outra carta na manga que a equipe econômica tem para reforçar o caixa é a recriação da Lotex, antiga raspadinha. Raspadinha é da hora, hein? A medida sai por decreto ainda este mês com a Lotex. O governo espera arrecadar mais 3 bilhões ao ano, como estimou o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto, à Globo News em abril. E Ou aí, a seja, gente foi pesquisar, né? Porra, qual que é a fita, mano? Qual que é desse projeto aí e tal, né? Aí a gente achou esse... Fala que eu pergunto. 10 perguntas e respostas. Isso daí. isso. 10 perguntas e respostas sobre a regulamentação das apostas esportivas. Um colunista do UOL fez isso aqui, tá? Só antes de começar esse ponto, né? Tem que regulamentar mesmo. Tá virando várzea esse negócio aí. Mano. Muita várzea. Vocês podem ver as críticas que a gente fez aí nos vídeos recentes tanto do Felipe Neto quanto do Daniel Penin falando sobre a questão da Blaze. Isso aí virou uma máfia. O bagulho tá sempre preso num paraíso fiscal. O dinheiro nunca volta pra dentro. E tá todo mundo do Brasil se fudendo nessa. Olha o Lesmood ali, ó. Quero que volta a propaganda de 51 nos jogos do meu Flamengo. Agora é só Sportbet. Pior que foi proibido, né? De fazer propaganda Foi proibido. Coisa. Exatamente, Ana. Aposta se faz em bar, participa dos bolão aí, caralho. Ninguém nem quis participar do meu bolão. Brincadeira, velho. Mas é isso também. Não era pra existir. Se existe, regulamenta essa porra. Vou voltar pra matéria aqui, então. O Ministério da Fazenda fez os ajustes finais para editar uma medida provisória regulamentando as apostas esportivas. Dado o tamanho do setor e sua penetração no futebol brasileiro, inclusive liga com o vídeo do Peleja que a gente soltou hoje lá no nosso canal. Se você não assistiu, vá lá assistir. E se tá? o Gaio Fato postou um vídeo de mesmo tema e mesmo react, mesmo vídeo, é coincidência. Coincidência que o nosso pura. tava gravado a gente faz uma gravou semana. quarta-feira da semana passada. Não sei quando o Gaio Fato gravou, mas a gente gravou talvez até antes dele. Enfim. Dado o tamanho do setor e sua penetração no futebol brasileiro, a discussão tem grande impacto no esporte e na sociedade. A coluna, então, preparou um guia com perguntas e respostas para você entender melhor o que está acontecendo. O que significa a regulamentação? Foi mal, tô me recuperando de otite ainda. Saúde. Valeu. Hoje, os sites existem, compram anúncios, patrocinam clubes, recebem e pagam apostas, mas atuam à margem da ilegalidade no Brasil. Eles têm sede no exterior, normalmente em paraísos fiscais, e não pagam impostos por aqui. A MP vai dizer quanto eles devem pagar, quais as regras para funcionarem, como se dará a fiscalização. Coitado, os caras da Blaze devem estar chorando agora. Uma MP deve especificar um prazo para regulamentação e ela tem validade de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Em até 120 dias, o tema deve ser discutido pelo Congresso para gerar uma lei. Ou seja, eles vão aplicar a MP agora, ela vai ter efeito provisório e dali um tempo a lei, depois de ser discutida, é aplicada. Como será a cobrança de taxação das apostas? Para as casas de aposta, o imposto é de 15% sobre a receita líquida. Tá muito pouco isso aí. Chama. Muito baixo, velho. Eles vão jogar todo esse ônus de volta pra galera que aposta, mano. Em cada possibilidade de aposta, por exemplo, quem vai vencer? Flamengo versus Fluminense. Ela recebe um montante de dinheiro dos apostadores. Ao fim do jogo, ela distribui cerca de 87% para quem acertou a aposta e fica com 13% que é a receita líquida dela. Dessa fatia do bolo, ela terá que pagar 15% à União, já incluso aí imposto de renda, PIS e COFINS. Os outros 85% cobrem os custos da casa de aposta e dão um lucro para a empresa. Pô, muito suave, né? Muito suave, mano. Do lucro, que é um lucro bruto muito grande, ele ficar com 85% é muito. Mano. E aí, assim, mano, eu não sei se isso é real, se eles dão realmente 87% pra quem acertou a aposta. Eu acho que isso daí tá sendo... Como é que fala? Também imposto regulamentado. Mas entre ser imposto e quem fiscaliza, né, tem um grande salto aí, né?
Já os apostadores serão taxados pelo imposto de renda com rendimentos abaixo de 28,5 mil anuais sendo isentos. Como acontece no pagamento de salários, por exemplo, os ganhos precisarão ser declarados. Ou seja, se você fizer apostas o ano inteiro, e se você é desempregado e se receber até 28,5 mil, você não precisa fazer imposto de renda, tá? Só acima. Mas tem que declarar de qualquer forma, só não vai ser taxado. É, Ele vai ser exatamente. isento. Isso. É diferente do salário, né? Com o imposto, o prêmio das apostas vai diminuir? Possivelmente, mas isso vai depender de cada casa de apostas. Vai diminuir. Eu acho que vai diminuir. O custo operacional delas ficará mais alto, seja por essa taxação de 15%, pelo pagamento da outorga, 30 milhões por 5 anos, ou pelas exigências que serão impostas pelo governo para elas funcionarem no país, incluindo a contratação de par de mão de obra no Brasil. A Blaze, por exemplo, não tem um funcionário aqui. Ao mesmo tempo, a maior segurança jurídica deve aumentar a receita delas, diluindo os custos. O imposto vai incentivar a ilegalidade? O governo busca uma tributação coerente para que isso não aconteça se da Grã-Bretanha para aplicar o imposto de 15% do Gross Game Revenue, a tal receita líquida. Lá, 87% dos jogos acontecem em casas legalizadas. Em Portugal, onde a taxação é sobre a aposta, só 30% delas são realizadas de forma legal. Eu não sei entender se isso é melhor ou pior, sinceramente. Quanto mais coisa aconteça legalmente, é melhor. Por mas... mais que legalmente ainda seja ruim. É que, tipo assim, você pegar isso aqui, essa coisa... porque lá na Grã-Bretanha desse jeito é 87. Em Portugal, tipo assim, é um dado muito cru. Tem outras questões que envolvem por que lá acontece de tal jeito e lá em um de outro, entende? Boto fé. Quanto vai ficar com os clubes? A lei de 2018, que autorizou as apostas esportivas, já prevê que 1,67% do GRR deveria ser pago às entidades, abre aspas, as entidades desportivas brasileiras que cederem os direitos de uso de suas denominações, suas marcas, para divulgação e execução da loteria de apostas de cota fixa, fecha aspas. Esta semana, os clubes grandes de São Paulo e do Rio procuraram o governo para dizerem que acham um valor baixo e se comprometeram a apresentar uma proposta na semana que vem. Também acho que é baixo. A distribuição que constar na MP, porém, não deverá ser definitiva. É comum que, chegando ao Congresso, diversos setores defendam ficar com um pedaço do bolo. Pela lei de 2018, 0,82 vai para a educação e 2,55 para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Isso se a gente não levar em conta o arcabouço fiscal, tá? Que aí as coisas diminuem. Por que o Fundo Nacional de Segurança Pública recebe mais que educação? Sim, quantos? 4? 3 vezes mais. Porra. Absurdo, né? Como será a divisão de recursos entre os clubes? Essa é uma discussão que está acontecendo. A CBF quer ficar com 20% do valor de cada aposta envolvendo as competições dela, mas os clubes acham um montante excessivo. O restante seria dividido entre os clubes envolvidos na aposta. A regra valeria para todas as modalidades e confederações. Além disso, o governo entende que, quando a aposta envolve um atleta, por exemplo, que um jogador fará um gol, é a ele que deve ser pago percentual, independente do resultado da... Mano, aí é doideira. Isso é doideira, cara. Aí é doideira. Isso é muito aí o doideira. Maluco, aí vai começar o maluco querendo roubar gol do outro. Nossa, isso é muito doideira, cara. Vai causar dentro dos clubes. É a mesma coisa que o Cartola começar a pagar jogador que pontua mais na rodada, mano. Sim. Isso não faz sentido, mano. Há ainda uma discussão mais complexa, que são o que fazer com a taxa de 1,67% das apostas que envolverem clubes estrangeiros. A ideia é distribuir o dinheiro entre os times brasileiros, mas não está claro como isso aconteceria. Fica pistado, foda-se. Eu acho que uma coisa que tinha acontecido nesse caso de divisão dos recursos é, por exemplo, que parcela desse valor que fica com a CBF necessariamente tem que ser investido em categoria de futebol feminina. Boa. Isso é uma forma de devolver o dinheiro pro esporte de forma coesa, de forma coerente e de forma que não fique só presa de novo e esse lucro vai parar na mão lá do senhor João Avelange, do não sei quem, do não sei o que lá, nananana, tá ligado? Acho que é uma forma muito boa. Essa verba tem que ser reinvestida pela CBF para a própria promoção do esporte, principalmente em categorias, por exemplo, de futebol feminino que não tem tanto investimento. Outro ponto, o Ministério do Esporte, o COB e outros entes esportivos vão receber alguma coisa? No caso das confederações, só o que for relativo a competições organizadas por ela, o que é uma fatia ínfima do mercado. Basquete, tênis e automobilismo podem se dar bem herdando a taxa relativa à aposta em eventos profissionais no exterior, como a NBA, Fórmula 1 e os circuitos de ATP e WTA. Ou seja, tipo, a NBA vai lucrar com uma aposta que está sendo feita aqui no Brasil, é isso? Não. Basquete pode se dar bem herdando a taxa relativa a vossos eventos profissionais no exterior. Então, usando
a mesma coisa que tem na NBA, Ah, por por exemplo. exemplo, a Confederação de Basquete Brasileira ia herdar o que fosse relativo à aposta na NBA. Tá, entendi. Acho que herdando esse modelo. Aham. Já o Ministério do Esportes não é beneficiado diretamente pelas apostas esportivas. O governo, porém, promete licitar de novo a Lotex, a boa e velha raspadinha, agora permitindo que a Caixa participe da concorrência. A expectativa é de arrecadar 5 bilhões ao ano, com cerca de 6% disso, o 0,9% de cada aposta indo para o Ministério do Esporte. Mano, é tipo assim, 2 centavos, 0,9? Raspadinha custa muito barato, mano. Uhum. Os clubes também ganhariam por ceder suas marcas, ficando com 1,5% de cada aposta. Quem vai fiscalizar as apostas para evitar manipulações? O Ministério da Justiça. Existe um acordo com a Fazenda para que os 2,55% destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública sejam aplicados em fiscalização de casos de apostas e no combate à manipulação de resultados. Em relação à parte tributária, a Fazenda quer criar uma estrutura interna para cuidar dessa operação. E se eu quiser apostar em um site hospedado no exterior como é hoje? O governo promete impedir que isso ocorra. Uma das formas é propor a criminalização disso, que depende do Congresso. Outra é impedindo a publicidade no país, seja na TV, com patrocínio de clubes ou em redes Tchau, sociais. Blaze. Sem fazer propaganda, os sites até podem existir, mas terão dificuldade de captar clientes. Além disso, a Fazenda pretende criar mecanismos para controlar os meios de pagamento. Existe um negócio que chama VPN também, acho que alguém precisa apresentar lá pro governo. Não, tipo, é aquela fita, não tem como você coisar, mas tem como dificultar, né? Com certeza. Regulamentação inclui cassinos online? Não! Eles vão continuar proibidos como são hoje. As casas de apostas que mantiverem a opção de cassino terão um registro cassado e operando na ilegalidade estarão sujeitas às penas que o governo quer que sejam criadas. A possibilidade de que o Congresso aproveitar o momento e autorizar os cassinos, mas dada a influência da bancada evangélica, é muito improvável que isso aconteça. Ou seja, a Blaze, que também tem cassino, ela tem casa de apostas, tem cassino no site dela, tem 2 abinhas, não vai poder mais continuar. Ou vai mudar o jeito de ganhar dinheiro aqui no Brasil, né? Mas enfim, e é isso que a gente queria comentar aí sobre a regulamentação de apostas. Acho que não tem muito pra gente falar em cima. Eu conheço muito pouco dessas coisas de regulamentação. Não, Acho que somos tem juristas aqui, não queremos parecer, não. isso. Acho que tem coisas boas, tem coisas ruins. Dá pra melhorar, sempre dá pra melhorar, né? Mas é um início de algo diferente aqui do que era feito. Melhor do que não ficar com regulamentação nenhuma, né? Exatamente. Deixar o Deus dará aí que tava acontecendo no Outra Brasil. coisa que eu vi que vai ser regulamentado também enfim, tem toda a discussão, né, sobre regulamentar o uso da internet, etc, redes sociais, caralho, e tudo. E a galera agora tá chegando aí, pô, não lembro quem, pra poder apostando na regulamentação como uma das formas de diminuir essas questões dos ataques às escolas. Como assim? Não entendi. De o uso, né, das redes sociais, etc, pra poder Ah, sim, sim. organizar os grupos de ataque em escola, etc. Sim, inclusive tá havendo um movimento bem grande aqui de mapear quem são esses grupos e tudo mais aí. Tem algumas notícias que saíram recentemente aí sobre essas questões. Acho que se faz mais do que necessário esse movimento. Porra, e é o que a gente disse desde o começo.